A IAS 1 serve como uma bússola, guiando empresas em todo o mundo na preparação de demonstrações financeiras que sejam compreensíveis e comparáveis. Seu principal objetivo é estabelecer uma linguagem comum para relatórios financeiros, ou seja, assegurar a comparabilidade tanto com as demonstrações financeiras da entidade de períodos anteriores, quanto com as demonstrações financeiras de outras entidades. A norma se aplica a todas as entidades obrigadas a preparar demonstrações financeiras de propósito geral, promovendo a transparência e facilitando a tomada de decisões bem informadas por investidores, credores e outras partes interessadas. As entidades devem aplicar a norma consistentemente de um período para o outro, facilitando comparações significativas do desempenho financeiro ao longo do tempo. Para entender completamente as implicações da IAS 1, é crucial estabelecer uma compreensão compartilhada de seus conceitos-chave. Um termo fundamental é demonstrações financeiras de propósito geral. Essas demonstrações atendem a um público amplo, fornecendo uma visão geral da posição financeira, desempenho e fluxos de caixa de uma entidade. Outro pilar da IAS 1 é o conceito de apresentação justa. Esse princípio vai além da mera adesão à letra da norma. Ele exige que as entidades apresentem suas informações financeiras de forma fiel, sem viés ou ênfase indevida, fornecendo aos usuários uma visão verdadeira e justa de sua posição financeira. A IAS 1 também introduz o conceito de materialidade. Este princípio reconhece que nem todas as informações têm o mesmo peso na tomada de decisões. As entidades devem se concentrar na divulgação de informações que, se omitidas ou distorcidas, poderiam influenciar as decisões tomadas pelos usuários das demonstrações financeiras. Compreender esses termos e conceitos-chave é essencial tanto para os preparadores quanto para os usuários das demonstrações financeiras. A IAS 1 fornece uma estrutura abrangente para a apresentação de informações financeiras, exigindo que as entidades preparem um conjunto completo de demonstrações financeiras. Este conjunto compreende 5 demonstrações interligadas que, juntas, pintam um quadro completo da saúde financeira e do desempenho de uma empresa. A demonstração da posição financeira, no Brasil conhecida como balanço patrimonial, fornece uma posição dos ativos, passivos e patrimônio líquido de uma empresa em um determinado momento. Ela revela os recursos controlados pela entidade e as reivindicações contra esses recursos. A demonstração do resultado abrangente detalha o desempenho financeiro de uma empresa ao longo de um período. Ela apresenta todas as receitas e despesas, revelando o lucro ou prejuízo gerado durante o período de reporte. A demonstração das mutações do patrimônio líquido acompanha as movimentações no patrimônio líquido de uma entidade ao longo de um período. Ela mostra como os lucros são distribuídos, como o novo capital é levantado e como outras mudanças no patrimônio líquido impactaram a estrutura financeira da empresa. A demonstração dos fluxos de caixa fornece insights sobre o movimento de caixa, tanto para dentro quanto para fora da entidade, durante o período de reporte. Ela classifica os fluxos de caixa em atividades operacionais, de investimento e de financiamento, fornecendo uma visão clara de como o caixa é gerado e usado. Por fim, as notas explicativas às demonstrações financeiras fornecem informações adicionais que aprimoram a compreensão das demonstrações anteriores. Elas oferecem explicações detalhadas, divulgam políticas contábeis e apresentam informações desagregadas, oferecendo um mergulho mais profundo na posição financeira e no desempenho da empresa. Seção 5. O projeto Desconstruindo a demonstração da posição financeira. A demonstração da posição financeira, ou o balanço patrimonial como é denominado no Brase, serve como um pilar das demonstrações financeiras.
Ela fornece uma posição da saúde financeira de uma empresa em um momento específico, capturando seus ativos, passivos e patrimônio líquido. Os ativos, que representam o que uma empresa possui e controla, são classificados como circulantes ou não circulantes. Ativos circulantes, como caixa, contas a receber e estoque, devem ser convertidos em caixa ou usados dentro de um ano. Ativos não circulantes, incluindo propriedades, fábricas e equipamentos e investimentos de longo prazo, têm uma vida útil mais longa. Os passivos, que representam as obrigações de uma empresa, são classificados de forma semelhante. Passivos circulantes, como fornecedores, salários a pagar e dívidas de curto prazo, devem ser liquidados dentro de um ano. Passivos não circulantes, como dívidas de longo prazo e receitas diferidas, têm prazos de reembolso mais longos. O patrimônio líquido representa a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Ele reflete a participação dos proprietários na empresa e inclui capital social, reservas de lucros e outras reservas. A demonstração da posição financeira fornece informações cruciais para avaliar a liquidez, solvência e risco financeiro de uma empresa. Ao analisar a composição e a estrutura de seus ativos, passivos e patrimônio líquido, investidores e credores podem obter uma compreensão mais profunda de sua saúde financeira e sua capacidade de cumprir suas obrigações de curto e longo prazo. Seção 6. Além do lucro. Navegando pela demonstração do resultado abrangente e mutações do patrimônio líquido. Enquanto a demonstração da posição financeira oferece uma visão estática da posição financeira de uma empresa, a demonstração do resultado abrangente e a demonstração das mutações do patrimônio líquido fornecem uma perspectiva dinâmica, refletindo os fluxos e transformações dentro do patrimônio líquido ao longo de um período. A demonstração do resultado abrangente vai além do tradicional lucro ou prejuízo, abrangendo todas as mudanças no patrimônio líquido durante um período, exceto aquelas resultantes de transações com proprietários. Ela captura ganhos e perdas realizados e não realizados, fornecendo uma visão abrangente do desempenho econômico de uma empresa. A demonstração das mutações do patrimônio líquido, por outro lado, concentra-se nas movimentações dentro da seção de patrimônio líquido do balanço patrimonial. Ela detalha as mudanças em cada componente do patrimônio líquido, incluindo capital social, reservas de lucros, reservas e outros resultados abrangentes. A demonstração das mutações do patrimônio líquido reconcilia os saldos inicial e final de cada componente do patrimônio líquido, esclarecendo como os lucros são gerados, retidos ou distribuídos como dividendos. Também revela o impacto de outros fatores que afetam o patrimônio líquido, como mudanças nas políticas contábeis, correções de erros de períodos anteriores e transações com proprietários na qualidade de proprietários. Juntas, a demonstração do resultado abrangente e a demonstração das mutações do patrimônio líquido fornecem uma visão abrangente e dinâmica do desempenho financeiro de uma empresa e dos fatores que influenciam seu patrimônio líquido. Elas oferecem insights valiosos sobre a rentabilidade de uma empresa, sua capacidade de gerar ganhos sustentáveis e sua estabilidade financeira ao longo do tempo. Seção 7. Fluxo de caixa. A força vital dos negócios, compreendendo sua importância sob a IAS 7. No mundo dos negócios, o caixa é rei. A demonstração dos fluxos de caixa, conforme exigido pela IAS 7, fornece uma lente crucial para analisar a saúde financeira de uma empresa, concentrando-se nas entradas e saídas de caixa, a força vital de qualquer organização. Ao contrário da contabilidade de competência, que forma a base para as outras demonstrações financeiras, a demonstração dos fluxos de caixa opera com base no caixa. Ela rastreia o movimento real do caixa, fornecendo uma imagem clara da capacidade da empresa de gerar caixa para cumprir suas obrigações,
financiar suas operações e financiar seu crescimento. A demonstração dos fluxos de caixa classifica os fluxos de caixa em 3 atividades principais: operacionais, de investimento e de financiamento. As atividades operacionais abrangem os fluxos de caixa das operações comerciais principais de uma empresa, a geração de receita e a incorrência de despesas no curso normal dos negócios. As atividades de investimento relacionam-se à aquisição e alienação de ativos de longo prazo, como propriedades, fábricas e equipamentos, bem como investimentos em outras empresas. Esses fluxos de caixa fornecem insights sobre a direção estratégica de uma empresa e seu compromisso com o crescimento futuro. As atividades de financiamento envolvem transações que afetam o tamanho e a composição do patrimônio líquido e dos empréstimos de uma empresa. Esses fluxos de caixa refletem como uma empresa levanta capital e gerencia sua estrutura financeira, incluindo a emissão de dívidas, patrimônio líquido e o pagamento de dividendos. Ao analisar os fluxos de caixa dessas 3 atividades, investidores e credores podem obter insights sobre a liquidez, solvência e flexibilidade financeira de uma empresa. Um fluxo de caixa forte das atividades operacionais, por exemplo, indica um negócio saudável que pode gerar caixa internamente para financiar suas operações e crescimento. Por outro lado, uma empresa que depende consistentemente de financiamento externo para financiar suas operações pode levantar preocupações sobre sua sustentabilidade a longo prazo. Seção 8. Eliminando a lacuna, comparando IAS 1 e as normas brasileiras de contabilidade, CPC 26, R1. Enquanto a IAS 1 serve como referência global para relatórios financeiros, países individuais frequentemente têm suas próprias normas contábeis, adaptadas aos seus ambientes regulatórios e comerciais específicos. No Brasil, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis emite pronunciamentos contábeis, sendo o CPC 26, R1, a contrapartida da IAS 1. Ambas as normas compartilham o objetivo comum de aumentar a transparência e a comparabilidade dos relatórios financeiros. Elas convergem em princípios-chave, como a exigência de um conjunto completo de demonstrações financeiras, a ênfase na apresentação justa e a importância de divulgar informações relevantes. No entanto, existem algumas diferenças notáveis. Uma distinção importante reside na apresentação da demonstração dos fluxos de caixa. A IAS 1 exige o uso do método indireto, começando com o lucro líquido e ajustando para itens não monetários, enquanto o CPC 26, R1, permite o uso do método direto ou indireto, dando às empresas mais flexibilidade na apresentação. Outra diferença refere-se à estrutura da demonstração da posição financeira. Enquanto a IAS 1 permite a apresentação de ativos e passivos com base na liquidez, com ativos e passivos circulantes apresentados primeiro, o CPC 26, R1, geralmente segue uma abordagem mais tradicional, apresentando ativos e passivos em ordem decrescente de liquidez. Apesar dessas diferenças, há esforços em andamento para convergir as normas brasileiras de contabilidade com as IFRS. Essa convergência visa aumentar a comparabilidade das informações financeiras entre as empresas brasileiras e suas contrapartes globais, facilitando os investimentos internacionais e promovendo maior transparência no mercado de capitais brasileiro.